Santa Igreja na Paz do Senhor, amém? Amém. Hoje nosso culto é de quê? Evangelístico. Culto evangelístico, né? Uma palavra que é um culto evangelístico. É um culto que a gente vai ensinar os irmãos a evangelizar. Não precisa ser assim. É um culto que a gente vai trazer mensagens evangelísticas, né? Mensagens de do que aconteceu na caminhada de Jesus ou no Antigo Testamento. Uma mensagem que vai fazer com que as pessoas, mas dentro da igreja não tem ninguém que precisa ser evangelizado. Mas os nossos microfones, o nosso som, a nossa voz, ela vai, né, vai longe. O que a gente prega aqui nesse microfone é alcançar a uma longa distância. E o que é ministrado aqui nesse altar é filmado ali naquele celular, é levado para alguém. Você que está aí sentado, você escuta essa palavra, você leva também para alguém. Então o culto evangelístico é isso, né? É igual ao culto de missões também, é nesse sentido. A gente vai pegar um culto de missão, reunir os irmãos para ensinar os irmãos a fazer missões. Não necessariamente assim. A gente traz uma mensagem missionária, traz uma mensagem evangelística, e essa mensagem cabe a nós que estamos ouvindo, você que está aí sentado, você que está ouvindo no celular, você que está ouvindo na sua casa, absorver e entregar essa mensagem para alguém que está necessitando. Amém? Eu gosto assim de pregar com tema, né? Eu gosto de dizer assim, eu vou falar disso, né? Hoje eu quero falar sobre caráter, né? Uma das coisas assim, nos últimos tempos, né? Nos últimos dias está sendo assim, uma coisa difícil de ser definido, né, irmão Vanessa? É o caráter de uma pessoa. Hoje em dia você não sabe mais assim, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós fomos ensinados, nós somos ensinados todos os dias que nós estamos na casa do Senhor. Nós discutimos sempre esses temas, né? De ética, de comportamento. Nós sempre trazemos esse tipo de palavra. Mas o caráter, hoje em dia, está sendo um dos assuntos assim, da atualidade, que não se sabe mais o que é certo, o que é errado. O certo virou errado e o errado virou certo. Você vê tantas pessoas fazendo o que é errado como se fosse a coisa certa, que está trazendo assim uma certa confusão, né? Eu quero trazer aqui a palavra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 até o 18. Samuel, capítulo 16, versículo 14 até o 18. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor? Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-o. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o Belemita. Ele sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo de palavra.
de boa aparência, e o Senhor é com ele. Aleluia. Olha só, nós estamos falando de Davi, todo mundo sabe que aqui é Davi, né? Não fala o nome dele, mas é Davi, certo? Nessa época aqui, Saul estava sentindo, ele já tinha sido rejeitado pelo Senhor, né? Davi já tinha sido ungido para ser o novo rei, e um espírito maligno, se o Senhor se afastou de Saul, quem foi que se apossou dele? O espírito maligno. Então mandaram chamar, perguntaram se alguém conhecia, né, uma pessoa que tivesse certas características. Olha só, a palavra caráter entrando aqui. Porque caráter é o quê? É um conjunto de características. Essas características, elas podem ser... Essas características, elas podem ser boas ou podem ser ruins, né? Então, assim, quando falaram aqui, especificaram as características de Davi, foram características boas ou características ruins? Foram características boas. Então, concluímos que Davi era um homem de bom caráter, né? Mas o que é? Eu gosto sempre de começar com as perguntas, né? O que é caráter? Como ele é formado? Já nascemos assim, com esse caráter? Já nascemos sabendo de tudo? Não. Um fisiólogo, né? Psicólogo, chamado John Locke, ele fala que nossa vida, nós nascemos como uma folha em branco. Nós nascemos sem saber de nada. E como é constituído esse caráter na nossa vida? Como é que a gente aprende as coisas? A gente aprende como é que entra a maldade no nosso coração, como é que entra o medo, como é que entra a desconfiança, como é que entra as coisas boas também, né? Vamos falar só das coisas ruins, não. Como é que nos definimos como um bom caráter ou como um mau caráter? Existem duas formas de nós sermos moldados: dentro da nossa casa e dentro da comunidade que vivemos. Dentro da nossa casa, eu acho interessante porque a Thaline é uma bebê ainda, né? Dentro da nossa casa, nosso caráter, ele pode ser moldado até os 7 anos de idade. Depois daí, é só Jesus. É muito difícil, né? Quando a gente namorava ainda, o Remy sempre falava para mim. O Remy já falava sobre isso. Ele era crente. E ele falava, né, Bárbara, o caráter de um ser humano, ele é formado até os 7 anos de idade. E eu tenho uma meta de vida, assim, que se um dia eu tiver um filho, eu quero que ele seja criado pela mãe, né? Você está disposta a deixar de trabalhar, deixar de estudar para cuidar do nosso filho? A gente nem vai casar. Se um dia você tiver, eu digo, estou. Porque eu também tinha o mesmo pensamento, né? Não que um filho for criado pela avó vai ser estragado. Não estou falando isso, viu, irmão? Mas assim, o filho ser criado pelo pai e pela mãe, moldar o seu caráter, né? Você vai colocar ali o seu ensinamento, você vai colocar os seus ingredientes naquela criança, você vai colocar, se você ensinar ele dentro da casa do Senhor, você vai colocar a presença do Espírito Santo naquela criança. Eu acho bonito que a Veria tem uma prudência com a Kaline, porque criança realmente dá trabalho, e ela não desiste. Se ela fosse outra, quando um culto que ela deu trabalho, no outro ela não conhece mais, mas ela vem, porque é assim que nós temos que ser persistentes. A criança, ela não consegue ficar que nem um adulto comportado. Nós, adultos, é que se incomodamos com as crianças, né? Mas eu quero dizer para você que eu não me incomodo, e os irmãos com certeza também não. Criança é assim, criança é para ser criança. E uma coisa maravilhosa que nós fazemos é colocar as nossas crianças na presença de Deus.
porque eles vão aprender a se defender do mal. Eu já contei aqui que o Pedro uma vez acordei, estava orando de madrugada, e eu achei lindo. Ele se levantou e falou que teve um sonho ruim e foi orar para Deus repreender. Ele aprendeu que se ele orar, o Senhor vai ouvir, Deus vai responder. Eu estava conversando com ele ali no carro, porque ele estava muito angustiado, né? E eu disse: filho, você é crente, repreenda isso que você está sentindo, coloque por terra. Você está na casa do Senhor, você está na presença do Senhor, não aceite, não se entregue. Porque nossas palavras têm poder. Você olhe para a doença, você olhe para o mal que você está sentindo e diga: vai embora em nome de Jesus. O meu corpo pertence ao Senhor. E ele vai, e ele se levantou e entrou na igreja. Ele estava querendo ficar ali, enfurecido, né? Então, nós moldamos o caráter dos nossos filhos, né? Até os 7 anos. Se ele for bem construído, se ele for bem, né, num caráter íntegro, numa boa índole, você vai poder, olha, colocar o seu filho numa escola onde vão pregar coisas diferentes do que ele aprendeu. Ele vai saber o que é certo e o que é errado, porque o seu caráter já foi moldado. Aleluia. É muito importante isso. Então, dentro de casa é uma opção do caráter ser moldado. A outra opção é na comunidade. Quando o caráter não é moldado em casa, como tem um ditado que diz, né? Quem não aprende em casa, a rua ensina. O que não se aprende em casa, lá na rua ele vai aprender. Ele vai aprender da forma correta? Vai ser bem explicado como a gente gostaria que fosse? Não se pode mais nem confiar em algumas escolas que estão assim, militando em cima das nossas crianças. Estão trazendo assim coisas, ensinamentos que nós não gostaríamos que eles aprendessem agora. Já estão trazendo para as escolas. Antigamente, as crianças, elas começavam a estudar a partir dos 5 anos, 4 para 5 anos. Não existia creche, né? A mãe era quem ficava cuidando do filho. Mas com a evolução, com o tempo foi passando, hoje as crianças o quê? Mal nascem, já vão para a creche. Já vão para algum lugar, porque as mães têm a necessidade de trabalhar. E daí tem crianças que já começam a estudar com 2 anos, com 3 anos. Como é que o caráter dessa criança vai ser moldado? Vai ter as duas formas ao mesmo tempo: a família e a comunidade. Qual vai ser o lado que ela vai escolher? Né? E geralmente o ser humano, ele tem a tendência a escolher o lado que lhe convém, o lado que eu achar que me acomoda. Aquilo que me acomoda é o que vai fazer eu me sentir bem. Aquilo que me incomoda é o que vai fazer, o que vai me dar uma repulsa. Eu vou recusar, eu não vou querer. E um carão de uma mãe incomoda ou acomoda? Incomoda, né? Então eu vou sempre achar que a minha mãe é um pé no saco, é uma chata. E eu vou sempre achar que a comunidade me acolhe. Aí é onde eu vou ser formado mau caráter, o lado mau, né? Então, já falei aqui, né? A casa e a sociedade. Dentro do caráter existe uma coisinha chamada personalidade. Porque enquanto que o caráter é a sua maneira de agir, a personalidade é a sua forma de pensar e a sua forma de sentir. O que você pensa e o que você sente faz parte da sua personalidade. Agora, o que você põe em prática faz parte do seu caráter. Mas antes de você colocar em prática, você pensou, né? Então, quando você está formando ali um ser humano, que foi o meu papel da irmã Paula e está sendo o da Veri, foi o papel da irmã Vilane, que as meninas já estão, né? Quando nós estamos formando esse caráter, nós também estamos formando personalidades. Nós também estamos desenvolvendo pessoas. O que aconteceu aqui na vida de Davi, na vida de José,
na vida de Daniel, a gente tem vários exemplos de pessoas que foram levadas, né, induzidas para desenvolver um mau caráter. Mas como eles eram pessoas que tinham personalidades boas, eles não se corromperam com o meio. Davi, ele não mudou a sua forma de pensar em relação a Deus. Ele foi ungido a rei, e para ele chegar a ser rei, ele caminhou um longo caminho. Ele chegou a ser ajudado pelos inimigos, mas ele não se corrompeu. José foi vendido pelos seus irmãos, virou escravo. Lá na frente virou governador. Teve tudo ao seu alcance, mas em nenhuma maneira, de nenhuma forma, José denegriu a imagem do Senhor com relação ao seu caráter e à sua personalidade. Agora, nós, seres humanos, existe um ditado também que diz assim: quer conhecer uma pessoa, dá poder a ela. Não é assim? Quer conhecer alguém, dê poder a ela. A personalidade e o caráter daquela pessoa muda da água para o vinho, muda da noite para o dia. A gente que trabalhou com produção, né, você sabe, né? A pessoa é um ótimo operador, é um excelente operador, mas se for promovido para chefe, muda da água para o vinho, vira outra pessoa, né, Vanessa? Vanessa, tu mudou não, né? Eu também mudei não, Vanessa. Eu fiquei mais humilde, porque a gente vira sério. A gente, quando você se torna um supervisor, você tem que colocar na sua cabeça que você, a partir daquele momento, você vai servir. Você não vai só puxar, a gente vira praticamente um auxiliar, né? Eu aprendi isso daí. Mas por quê? Porque o nosso caráter foi moldado. Nós temos personalidade. Então, pode colocar milhões de responsabilidade ou financeiro nas nossas mãos, que nós não mudamos o nosso caráter. Nós não mudamos a nossa personalidade, porque nós já fomos moldados dessa forma. José foi moldado, Davi foi moldado, Daniel foi moldado. Ele disse: não me contaminarei com as coisas desse reinado. Ele escolheu viver de uma forma separada, continuou sendo servo do Senhor. Então, aqui dentro da psicologia, eu estou trazendo primeiro essa parte, depois eu vou trazer a Bíblia, tá bom? O bom caráter, como é que eu consigo definir? Né? Como é que eu consigo ver a diferença de um bom caráter e de um mau caráter? Porque tem pessoas que são dissimuladas, tem pessoas que você nem imagina e ela te passa a perna. São os psicopatas, né, Rafael? Eles conseguem se comportar de uma forma perfeita, maravilhosa. Eu até fiz uma postagem, acho que foi hoje ou foi ontem, no meu status, um trecho de uma série, né? Ele todo retardado mesmo, né? As pessoas chamavam ele assim de retardado. O comportamento dele todo tinha acabado, ele mesmo tinha acabado de matar um homem queimado, né? E ele chega com a cara dele assim, todo lesadão aí, oferecendo um lanche para a família. Ele era acolhido, ele era conhecido da comunidade, todo mundo gostava dele, sendo que ele era o assassino do bairro. E aonde ele ia, ele era bem tratado, porque ele se comportava de uma forma, sabe? Todo o pessoal chamava de retardado mesmo, né? Essa palavra. Então, um homem formado, psicólogo profundo, olhou nos olhos dele e disse: mostre para mim quem você é, porque eu já sei quem você é. Você consegue se camuflar no meio da comunidade, você consegue entrar e sair no meio da casa de todo mundo, ninguém nem desconfia de você, mas eu enxergo você, eu sei quem você é. Se você vê o semblante dele, ele se transforma na mesma hora. Aí ele vira assim, uma cara assim de um psicopata que você fica assim arrepiado com a cena. E ele diz assim: o que você quer saber? Uma zombaria. Ou seja, uma pessoa mau caráter,
ele consegue se camuflar como um bom caráter. Agora, como é que a gente descobre a diferença desses dois? Como é que a gente define isso? Uma hora ele vai soltar. Ninguém consegue sustentar um personagem por muito tempo. Ninguém consegue sustentar. Eu estava ouvindo hoje, o Jessé Góes estava até falando. O psicopata, o mau caráter, ele consegue se comportar até como um santarrão. Tipo assim, se ele for religioso, né? Ele consegue se comportar como uma das pessoas mais crentes da igreja. E você não imagina que ali dentro existe um mau caráter. Mas ele não vai conseguir sustentar o seu personagem por muito tempo. Quem não já ouviu aí escândalos dentro da igreja, dentro da católica, dentro dos monges, né? Aquele lá do budismo, que foi acusado agora há pouco tempo, Dalai, foi acusado há pouco tempo de pedofilia, aquele homem, um homem que era um referencial para muita gente. O mau caráter, ele não consegue se esconder por muito tempo. Uma hora ele vai mostrar suas características. Uma hora você vai ouvir na sua comunidade ou na televisão a notícia de alguém que você não imaginava cometeu uma falha terrível, uma falha assim, porque um mau caráter ele não comete assim um deslize simples. Quando ele vacila é ladeira abaixo, é assim uma avalanche, ele se entrega de vez. Então o mau caráter é muitas coisas, né? Ele age trazendo prejuízo para os outros. Que tipo de prejuízo? O mau caráter ele só está tudo no seu lado enquanto você tem algo para oferecer. Se ele vê que você tem alguma coisa para oferecer para ele, ele vai ser o teu melhor amigo, até te sugar a última gota. Depois que ele tirar tudo de você, ele te coloca para o escanteio. Ele vem só para tirar a paz, ele vem para tirar a tua bondade, porque às vezes uma pessoa mau caráter, ele fica colocando maus pensamentos na nossa mente. E você já conheceu alguém que fica ali, malda de tudo, aquela pessoa malda de tudo que acontece a pessoa diz assim, olha aí, você acaba olhando para as pessoas com um mau pensamento de tanto aquela pessoa ter colocado na sua cabeça. Uma vez, foi logo quando eu cheguei aqui, essa pessoa nem está mais aqui, ligou para mim, sabe? Assim, Bárbara, boa sorte, você vai assumir aquela congregação ali, boa sorte. Eu amei, amei. Boa sorte, porque fulano, né, responsável por tudo de ruim que acontece ali é fulano. Fulano traz assim o mal para aquela igreja. E eu, misericórdia. Aí eu falei, olha, é o seguinte, não é fulano, é o diabo. Primeiro, eu tenho esse pensamento. Não é a pessoa, é o demônio que trabalha. É ele que faz. Ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Aí depois outra pessoa vai e diz assim, eu sei porque que fulano saiu da igreja, porque está fazendo isso. Eu digo, não, saiu porque esfriou espiritualmente, porque perdeu a vontade, porque perdeu o prazer de estar na presença de Deus. Porque os maus caráter, eles têm essa função de querer colocar na nossa mente maus pensamentos em relação a uma pessoa. Aí, de tanto você ouvir, quando você se encontra com aquela pessoa, você não olha mais para aquela pessoa do mesmo jeito. Você vai olhar para ela e vai se lembrar de tudo que você ouviu. E se você absorver, você vai virar um inimigo daquela pessoa. E aquela pessoa totalmente inocente não vai nem sabe nem o que está acontecendo. E é um mau caráter semeando a semente do mal por trás. Então é isso. Eles trabalham só para isso. Para tirar, para machucar, para expor, para agredir, para fofocar, manipular, vitimizar. Nossa, eu conheço muita gente que adora ser vítima. Conhece, né?
faz assim você achar que o problema dela é tão impossível, tão difícil, que você vai olhar, misericórdia, resolveria com um copo d'água, né, meu Deus? O mau caráter, a função dele é destruir a moral de outra pessoa. Ele nunca constrói nada. Ele rouba sempre a paz, a confiança, a amizade, a lealdade e a fidelidade. Agora o bom caráter, o que o bom caráter faz? É tanta coisa boa. Tem pessoas que sentam assim do nosso lado que traz uma paz, né? Uma coisa tão maravilhosa. Uma pessoa que traz assim uma confiança. Aquela pessoa que quando você conversa com ela, você esquece tudo de ruim. A minha mãe é essa pessoa. Eu sempre falo. Às vezes eu chego lá chateada. Às vezes eu chego lá chateada com o Pedro. Me esqueci com o Pedro. Aí chego lá, minha filha. Mas ela fala assim umas coisas, sabe? Que ela faz eu chegar em casa. Eu chego chorando, abraçando meu filho. Eu chego assim arrependida de todos os pensamentos ruins que eu tive dele. Quando eu chego estressada com o Remo, eu chego lá, ai mãe, o Remo é um saco, mãe, eu não aguento mais. Aí ela, bichinho, minha filha, o Remo. Aí ela vai falar as coisas boas do Remo. Aí eu digo, ai meu Deus do céu, mãe, a senhora é uma santa mesmo, viu? Aí, babona, eu digo a ela que ela é babona. Aí ela vai e fala, ela é assim com todo mundo. Às vezes as minhas irmãs também chegam lá se queixando. Tem pessoas que veio ao mundo para trazer a paz, sabe? Porque olha, imagina uma mãe que tem 9 filhos. É claro que um filho sempre se queixa de outro para a mãe, não é? Mãe, olha mãe, estou tão chateada porque fulano não sei o que, não sei o que, não sei o que. Minha filha, tenha paciência. A bichinha, ela está passando por isso, por isso, por isso. Entendo o lado dela. Menina, ela fala assim que os filhos, eles se queixam uns dos outros para a mãe. Agora já tem mãe que liga para o filho para falar mal de outro filho, para colocar um filho contra o filho, contra o outro. Tem mãe que faz isso, né? Tem irmãos que faz isso, semeia entre irmãos, fala mal de irmão, fala mal do próprio pai, da própria mãe. Tem família que é dessa forma, acontece desse jeito. Mas o bom caráter, você sente a paz. Você sente a harmonia, você sente assim um regozijo. É aquela pessoa que te reanima, te levanta, te coloca para cima. O bom caráter, ele tem boas intenções. Pronto. As suas ações, elas são completamente honestas. O Pedro, ele achou ontem um bichinho de Lego, porque ele tem muita peça de Lego, né? E o vizinho também tem. Do mesmo jeito, as peças dele. É umas baciadas de Lego, umas pecinhas deste tamanho. Mas eu conheço, Vanessa, eu conheço todas as peças do Pedro. Aí ele chegou, um bichinho num bonequinho por baixo, uma armazinha. E eu disse, isso aí não é seu. Eu conheço as suas coisas. Mãe, eu achei lá no jardim. Você achou no jardim, mas você sabe que não é seu. De quem é? Se você achou no jardim, o único que tem Lego igual a você é o seu vizinho. Então, de quem é ele? É do Henrique. Foi para lá deixar. Aí foi lá deixar. Então, é o único que tem batalha ali. Então, ele sabe. E nós temos que mostrar, nós temos que ensinar. Você que é mãe, vê uma coisa nas coisas do seu filho que não é dele, você sabe, você diz, você alerta. Não é seu. Então, devolva. Não é seu. Não é seu, procure saber de quem é. E assim você vai combater o mau caráter. Então, terminando aqui essa parte, eu queria fazer uma pergunta. Valendo o dinheiro que a gente tem ali. Eita, agora tem. Ô, gente. Depende, tem que saber se ele tem, né? Ai, e pronto. O caráter de uma pessoa pode ser mudado? Pode? Ele respondeu logo, está nervoso. É a palavra de Deus. Depois de 7 anos, somente a palavra
Aleluia, isso é verdade. Depois dos 7 anos, o caráter da pessoa que foi construído, ele só pode ser mudado mediante a palavra do Senhor, mediante a transformação de Deus. Existe um ditado que diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Mentira, só se nunca tiver conhecido um carpinteiro chamado Jesus de Nazaré, aleluia. Porque ele pode transformar, ele pode pegar a pior, o mais condenado e mudar, e trazer a salvação, trazer para a luz. Aqui vou ver se eu consigo aqui, que essa Bíblia é difícil de achar. Aqui em Gálatas, capítulo 2, deixa eu ver aqui, versículo 19. Não, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim, o apóstolo Paulo está falando, tá? Logo, já, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-me que morreu Cristo em vão. Ou seja, Paulo está dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo foi uma pessoa que foi transformada pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus que apareceu na vida dele. E o Senhor falou para ele: Paulo, por que tu me persegue? Na verdade, o nome dele era Saulo e foi transformado em Paulo. Ou seja, o caráter de uma pessoa pode ser mudado. Agora, uma pessoa que tem um bom caráter, ela pode virar um mau caráter? Opa, eu tinha 6 anos, eu era louca por uma contadora de lá, eu só fazia a conta de lá com gilete. Aí um dia uma amiga minha saiu foi embora carregar daquele velho que tem comércio lá na rua, nós pedimos para o cãozinho, ele dá as costas e nós tiramos a contadora dele. Tá certo. Aí eu mandei o velho e ela tirou os 2 apontadores. Aí quando eu cheguei em casa, eu me sentei longe da mãe, sabe? Todo empolgado para contar. Aí deixa eu, a apontadora lá. Aí a minha avó, não deu a contadora não, comprou, porque era só ela que me criava, né, que não tinha pai. Aí a mãe, não, eu comprei a contadora para mim, não, pois ó, ela lá fazendo a mentira, aí peraí. Mãe, tu arranjou essa contadora aonde? Aí eu, mãe, eu achei. Aí ela achou, não, esse contador aí é novo, nunca foi usado. Embora, aí foi lá dentro, pegou uma cia de juré, que era um cinturão que ela lavou e botou para secar, que ela não batia, mas batia mesmo. Aí ela falou, ou tu vai me contar a verdade, ou tu vai levar uma reada já já. Eu lá, mãe, foi eu que tirei o seu Zé Cavalcante, mas a minha amiga, a mãe, depois se levante, pega o apertador, limpe para tirar o preto da ponta e vamos deixar. Chegar lá, você vai dizer assim: aqui, seu Zé Cavalcante, que eu tirei do senhor. Aí eu, minha mãe, vai fazer eu dizer isso. Vai. Aí foi mais uma vara lá, eu nem ia andando, parece que eu ia assim. Quando eu cheguei lá, seu Zé, ele, oi minha filha, seu Zé, tá aqui que eu carreguei o senhor. Aí foi mesmo, aí recebeu, aí disse assim, se todas as mães fizessem isso, não crescia lá. Mas quantas vezes a gente Nem
entrei mais na mulher, porque eu pensei assim, pode sumir alguma coisa aqui, ela vai, diz que eu estava aqui, vai me apontar. Deu, né? Pronto. Combateu o mau caráter. Foi isso que a sua mãe fez. Combateu o mau caráter. Né? O caráter ele é uma questão de essência. Qual é o caráter da serpente? O que a serpente faz? Ela mata a sua presa, né? Ela não faz outra coisa. Se ela vê ali a oportunidade, ela vai dar o bote sempre. Ela foi feita para aquilo. Esse é o caráter dela. Então, quando o ser humano é anulado, quando é tirado o bom caráter dele, ele vai viver para quê? Ele vai viver só do veneno. Ele vai viver só do mal. Foi tirado, como nós lemos aqui na passagem, foi retirado de Saul a presença de Deus. Que foi que entrou? A presença maligna, né? Até que ele pediu ajuda a Davi. O mau caráter o caráter, na verdade, quando ele não é construído, ele leva a pessoa a não saber o que é certo e o que é errado. É onde a pessoa se perde todinha. Quando ela já não sabe mais o que ela está fazendo, se ela está fazendo o correto ou se ela está fazendo uma coisa errada. Ela não consegue mais discernir. De tanto ela fazer coisas ruins, ela vai achar que já é normal. De tanto a pessoa roubar, ela já acha que é normal ser um ladrão. De tanto a pessoa se prostituir, ele já vai achar que aquela vida é normal. De tanto uma pessoa traficar, drogar, eu posso falar aqui de várias coisas, né? Mentir. Nossa, o mentiroso, meu Deus, ele vira um profissional. Todo mundo conhece alguém que é mentiroso, mente brincando, mente assim sem necessidade. Já virou assim, carteira assinada, é mentiroso. De tanto a pessoa praticar tais coisas, ela leva uma naturalidade, porque quando a pessoa ela não tem um bom caráter, ela não sabe mais o que é certo e o que é errado. Para encerrar, eu quero falar só aqui na Bíblia, né, sobre o mau caráter e o bom caráter. Uma pessoa de mau caráter, vou citar só 2 exemplos, tá? Gênesis capítulo 4, versículo 8. Gênesis 4, versículo 8. Diz assim: Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Se Abel, pelo menos imaginasse qual era a intenção de Caim, Abel não teria ido para o campo. Mas o mau caráter, ele te leva, ele te induz de uma forma que você nem percebe. Você vai ali fazendo o que ele está pedindo e ele vai te levando aos poucos para o mau caminho. Vai te levando aos poucos para o buraco. Caim só chegou para Abel e disse: vamos ali no campo. Abel foi inocente, chegou lá e morreu. Outro exemplo de mau caráter é Gênesis ainda, capítulo 25. Versículo 33 e 34. Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, a Jacó Esaú pão e cozido e suas lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Aqui é um exemplo de uma característica de mau caráter em Esaú, certo? Quem pecou foi Jacó. Tanto que o nome de Jacó significava enganador. Lá na frente Deus libertou. Mas aqui, o que foi que Esaú fez? Desprezou a sua
primogenitura. Porque quando uma pessoa ela está nessa situação, ela não pensa a longo prazo. Ela só pensa naquela hora. Ela só pensa em viver aquele momento. Ela só pensa em quê? Em sair ganhando. Ela não quer perder de forma nenhuma. Então, ele não se importou de perder o seu direito lá na frente. Ele vendeu por um prato de lentilha a sua primogenitura. Quando foi lá na frente, ele veio cobrar, né, de Jacó. E Jacó disse: mas tu perdeu, mas tu me deu. É meu agora, é meu direito. Então eu quero trazer aqui exemplos de bom caráter. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Um ótimo, bom caráter. Foi o caráter de Samuel. Foi que a irmã Dana pregou naquele culto que ela veio. Sua mãe chorou, implorou por um filho. E quando Deus deu a ela o filho, o que foi que ela fez? Ela entregou para servir ao Senhor. E Samuel, ele cresceu, se tornou... se você olhar a história inteira de Samuel, você vai ver assim, grandes exemplos de bom caráter na vida dele. Outra pessoa de bom caráter, ainda em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33, que é o nosso Davi, né? Porém, Saul, teu servo, irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu és ainda um moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Aí lá no versículo 37, né, Davi, tem a resposta de Davi, mas eu quero falar só essa parte aqui, que ele diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou da garra do leão, do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Ou seja, em tudo que Davi fazia, o Senhor, ele era com ele. Davi, ele se apresentou para Saul dizendo que ia lutar. Saul, ele desprezou ele por ele ser um moço. Aí Davi falou: olha, o Senhor me livrou das mãos de um urso, me livrou das mãos de um leão, por que ele não vai me livrar das mãos de um homem? Né? Então, um exemplo maravilhoso da vida da Bíblia é, claro, o Davi. Aí em 2 Crônicas, capítulo 4, Segunda Crônicas, capítulo 34, na verdade. Versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o seu caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Aí o versículo 3 diz assim, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a glorificar a Judá, a Jerusalém, dos altos, dos postes, ídolos e das imagens de escritura de fundição. Ou seja, ele apenas 8 anos de idade. O povo, ele anteriormente a ele, adorava outros deuses dentro do templo, dentro da casa do Senhor. E ele, com apenas 8 anos de idade, prendeu, mandou quebrar, mandou refazer, mandou trazer de volta a adoração a Deus no templo. Um grande exemplo de bom caráter ainda na infância, constituído na infância. E isso é maravilhoso. Então eu quero encerrar dizendo que 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17.
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas elas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha só aqui uma grande prova de que um caráter ele pode sim ser mudado. Ele pode sim ser transformado mediante a palavra de Deus, mediante a presença de Deus na nossa vida. A todos que ele curou, quando Jesus, onde ele passava, quando ele trouxe milagres, né? Ele dizia o quê? Qual era a palavra-chave de Jesus? Vai e não peques mais. Ou então, a tua fé te salvou. Vai e não peques mais. O que ele estava dizendo? Você é uma nova criatura. A partir de hoje você é uma nova pessoa. Então Deus ele pode sim mudar o caráter de uma pessoa. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.